Olá alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aqui o professor Adrão Barros. Na aula de hoje, pessoal, nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo sobre danças. Vimos na aula anterior a historicidade das danças, como a dança teve início, em quais lugares a dança deu início, quais foram os países que as danças se iniciaram, se propagaram, né? E também aprendemos sobre alguns tipos de danças que talvez vocês nem conheciam, como também as razões das pessoas dançarem, não é verdade? Deve ter se ficado meio estranho. Por que as pessoas dançavam antes desse jeito? Por essa razão. Hoje é totalmente o contrário. Então, nessa aula, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo sobre danças e iremos ver também a disseminação dela em outros países. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos assim ao nosso conteúdo danças. Dando início ao nosso conteúdo sobre dança, vamos aprender, pessoal, como já disse no início do vídeo, sobre a disseminação ou a propagação, como as danças se espalharam para o mundo, né, para outros países. Então, vamos assim dar início à nossa aula de hoje sobre dança. Como a dança, pessoal, ela entrou no Japão? De que forma, né? Como é que ela surgiu ali? A dança no Japão, japonesas, por assim dizer, originaram-se na antiguidade, no passado, em manifestação de crenças por meio de doutrinas e rituais próprios, caracterizadas pelas levezas dos movimentos e desempenhadas de forma rígida e peculiar, sendo consideradas as primeiras manifestações de danças religiosas chamadas de Kagura, literalmente significa a música dos deuses, mas que significa lugar dos deuses. Essas danças, pessoal, antigas, elas eram como oferendas ritualísticas. O que é oferenda, né? Quando a pessoa oferece algo a alguém. Então eles faziam o quê? Ofereciam essas danças aos deuses que eles acreditavam, oferecia a eles, talvez por agradecimento, alguma coisa que eles achavam ou que acham, essa nação, as pessoas lá do Japão, algumas pessoas, né, certa porcentagem acredita dessa maneira, que esses deuses fazem algo por elas e assim eles realizam danças agradecendo a esses deuses. Então, vimos aí sobre o Japão. Vamos à próximo país. Vamos ver agora um pouquinho, pessoal, também sobre o Egito, né? Como é que se disseminou no Egito? Então, no Egito, inicialmente, as danças elas eram dançadas por mulheres. Detalhe interessante, né? Elas eram realizadas por mulheres. Os homens ali, eles eram incumbidos de tocar instrumentos que davam ritmo. A dança estava associada também a deuses, interessante, né? Tanto no Japão quanto no Egito eram feitas a deuses também, e era considerado o berço da dança histórica no Mediterrâneo. Assim sendo, pessoal, por volta de 1400 a.C., antes de Jesus, a dança era mística e ritualística e acabou mudando com o tempo. Acrescentou-se instrumentos, por exemplo, espadas, pandeiros e finos véus. Surgiram assim dançarinos também nas danças, que dançavam de forma mais rápida ou de forma também acrobática e espetacular. Vocês podem observar que abaixo tem uma figura aí do Antigo Egito, mostrando como é que as pessoas se vestiam e como também elas dançavam. Então, era dessa maneira que elas faziam. Já a dança na China, nós podemos trazer para vocês um pouquinho sobre, contando a história como aconteceu. Então, as danças na China, pessoal, elas remontam à Idade de Ouro, tá? Porém com poucos registros. Então não tem muitos registros, não tem muitas evidências como começou, mas existem evidências. Na época da Ouyang, se admite a existência de um bailado
com música lenta que vai se acelerando. Então essa dança, ou Hang, ela existe, tá? E ela demonstra até como é que ela é dançada. Esta dança, ela contém drama, mímica e canto, representando as batalhas e guerras daquele período. Podemos então citar algumas danças para vocês. Algumas danças chinesas: dança da bandeira, dança das penas, dança da cauda de boi, dança do dardo e dança do homem. Então, nessa foto que eu trouxe para vocês, nessa gravura, mostra aí para vocês uma dessas danças chinesas, tá? Onde retratam a cultura daquele país, onde possivelmente até hoje faz uso de vários estilos de danças. Na China, pessoal, existem também as danças denominadas do Sul, conhecidas como coloridas, e as do Norte, conhecidas como Mijimei ou Mijimai, que significa poucas cores. O uso de máscara era frequente. Então você pode ver até em alguns tipos de danças chinesas que as pessoas usam máscaras, usam roupas, usam trajes. Então é bem típico daquela região, daquele país, as pessoas usarem. As danças também eram realizadas nos palácios em função da nobreza e eram rígidas, discretas e fechadas. O treinamento era árduo, né? Quem praticava dança era bem árduo, era trabalhoso, exigia muitas horas de treinamento. E esse treinamento, pessoal, era um treinamento que era desde a infância da pessoa. Eles não deixavam para praticar a dança quando já estavam mais velhos. A criança nasceu com poucos anos de idade, ela já iniciava ali a prática da dança. Como é que a pessoa iria conseguindo melhorar? Porque era horas e horas de treinamento. Essas horas de treinamento faziam com que eles fossem crescendo e alcançando ali a perfeição na dança que era escolhida por cada pessoa. Então, vamos à nossa sugestão de atividade para vocês, tá? No próximo slide, trarei para vocês a sugestão de atividade proposta. Muito bem, alunos, infelizmente chegamos ao final da nossa aula sobre o conteúdo danças, tá? Como vocês puderam perceber, a dança ela disseminou, né, para alguns países. Vimos hoje aí, por exemplo, como a China, como o Japão, né, no Egito. Então, vê que a dança ela teve origem lá na Grécia, né, como também em outros países, e depois foi se disseminando conforme vocês puderam perceber, ok? Então, como vocês devem resolver a nossa atividade? Vocês vão ver lá no Google Forms, tá? Vão acessar o Google Forms. Estarei disponibilizando o link lá no grupo para vocês, no grupo da escola. Assistam essa aula, vão lá no Google Forms, clicar no link e vão ser direcionados para realizar a atividade. Certão? Aguardo a atividade de vocês. Boa aula e boa atividade.